Senhor. Então, nosso tema hoje de Santa Ceia é o sobrenatural de Deus. Lucas 1,37, pois nada é impossível para Deus. Eu quero te mostrar nessa noite, nessa mensagem, da onde é que vem esse sobrenatural de Deus. Porque só essa tela aqui já nos diz muita coisa. Você acredita que ele andou sobre as águas? Amém. Isso é só para quem acredita no sobrenatural, porque foge ao entendimento da ciência e da razão humana. O único homem que andou sobre as águas foi Yeshua HaMashiach e o apóstolo Pedro. Pedro andou, porque quando ele está lá na tempestade, o Pedro fala para ele: se é tu mesmo, manda eu ir até ti, até você. O Senhor falou: pode vir. E ele foi, ele andou sobre as águas, Pedro. Chegou lá no barco, na volta que ele afundou, porque a fé dele enfraqueceu. Ele afundou. E o Senhor falou para ele: por que tu duvidaste, rapaz? Eu não falei que se tu tivesse fé tu ia fazer coisas grandes? Era para ele voltar. Ele voltou. O Senhor puxou ele pela mão e trouxe ele até o barco. Ele entrou no barco. Isso é sobrenatural de Deus. Porque se a gente não acreditar nisso aqui, aí fica difícil Deus agir na nossa vida. Porque Ele já age no impossível. Aquilo que a razão humana, aquilo que a ciência não consegue fazer, Deus vai lá e faz, para mostrar para o homem que Ele é o soberano rei dessa terra. E nós temos que crer na palavra do Senhor. Tudo começa aqui no Éden. Preste atenção para a tela. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiu vergonha. Por que não sentiu vergonha? Por que eles viviam despidos no paraíso e não sentiu vergonha? Alguém pode me dizer por que eles não sentiram vergonha? Porque eles eram inocentes. Hein? Inocentes. Porque eles viviam o sobrenatural de Deus. Não tinha pecado aqui, não tinha ira, não tinha ciúme, não tinha inveja. Eles estavam vivendo o sobrenatural de Deus. Adão tinha o corpo de luz, um corpo de glória. Quando entra o pecado é que desmantela tudo, acaba com tudo. Mas o homem, Deus criou ele para viver o sobrenatural de Deus. Que quando ele voltar, a gente vai voltar a ser como Adão era. O nosso corpo vai ser transformado, a nossa essência vai ser transformada para voltarmos a viver o paraíso no sobrenatural de Deus. Aí não vai ter mais morte, não vai ter mais contra-cheque, não vai ter mais despesa, não vai ter mais problema, porque vamos estar para sempre com Deus. Vamos viver o sobrenatural de Deus. Mais um texto aqui em Gênesis, porque a gente tem que pegar o começo. Como foi que aconteceu? O Natanael falou sobre isso, a Emily também falou. Sabe Deus, quando Deus vai provar a raça humana, que no dia em que deles comerem o fruto que Ele colocou lá, a árvore do conhecimento do bem e do mal, são duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore do paraíso. E o Senhor falou para ele: Deus sabe, Satanás que falou isso para Eva e Adão, Deus sabe que no dia em que dele comerem, ele sabia a verdade. Seus olhos se abrirão, eles iam perder o sobrenatural. Se eles desobedecessem a Deus, na hora que Eva foi lá, a serpente lançou a palavra para ela, teleguiou ela. Foi a primeira sessão espírita, foi no Éden. Vocês sabiam disso? Porque Satanás é um espírito, ele entra no animal. A serpente, ela andava ereta, os estudiosos dizem. Ela passou a rastejar no pó depois do castigo que Deus deu a ela. Satanás entra nela, sessão espírita, entra na serpente, ela vai lá falar com Eva. É sobrenatural. E ela pergunta para Eva: olha, Deus sabe que no dia que vocês comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Por isso que hoje a gente sabe o que é certo e o que é errado. Por isso que hoje a gente sabe o que é bem e o que é mal.
Porque nós temos escolha a fazer. E se você escolheu o bem, a probabilidade de você ser abençoado é tremendamente. Mas se você escolher o caminho do mal, você também vai colher tudo aquilo que a gente semeia. Aqui em Êxodo 3, no chamado de Moisés, diz assim a palavra do Senhor: que impressionante, pensou Moisés, por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Moisés está praticamente aqui com quase 80 anos, no deserto de Midian, já está casado com Zípora, já está velhinho, cabeça branca. E nesse dia Moisés está pastoreando no deserto de Midian as ovelhas que o sogro dele dava para ele cuidar. E quando Moisés vê a sarça lá de longe, vê que ela não se queima no deserto, aquilo começou a impressionar. Mas como é isso? Já era para ter acabado, já era para ter virado cinza. Ele começa a caminhar para lá. Aquilo começa a impactar ele, e Deus lá de cima presta atenção nele, se realmente ele vem. Eu estou pregando sobre o sobrenatural de Deus. O Senhor viu que ele aproximava para observar, e então no meio da sarça Deus o chamou Moshe. Moshe, no original traduzindo para Moisés. Moisés, ele disse: eis-me aqui, respondeu ele. E o Senhor disse para ele: não se aproxime, peraí Moisés, não se aproxime ainda, tire as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Glória a Deus. O Senhor manda a sarça como um sinal para ele se aproximar do Senhor. Eu te pergunto, se ele não fosse lá, ele ia cumprir a profecia? Ele não ia cumprir. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus manda o sinal para a gente. Que Deus está sempre enviando o sinal. Como é que Ele manda? Ele está enviando hoje para você através da sua palavra. Ele manda o sinal. A sarça está lá. E se tu toma a posse, Ele muda a tua vida, a tua história do cativeiro. Porque Moisés aqui está sofrendo. Moisés participou da glória do Egito. Era o rei do Egito, praticamente, Moisés. E agora Deus vai manifestar a glória dele e fala: peraí, Moisés, aqui na minha presença, para te entrar tem uma condicional. Não é de qualquer jeito para estar na presença de Deus. Deus fala para ele: olha, a terra que tu está é terra santa, porque a glória de Deus está lá. Quando Moisés se aproxima, o ambiente todo é santo. Deus purificou aquele lugar. Se ele entrar de qualquer jeito, Deus vai lá e mata ele, fulmina ele. Deus fala: peraí, deixa eu te perdoar primeiro, deixa eu limpar os teus pecados para te poder entrar na minha presença. E desde esse dia Deus deu uma unção, uma autoridade tão forte ao profeta Moisés, que ele foi para o Egito e fez todos aqueles prodígios, e Deus usou seu servo tremendamente. Dá uma glória para Jesus. Eu estou pregando sobre o sobrenatural de Deus. O profeta Eliseu respondeu a Geazi, o seu enteado, o seu amigo, o seu escudeiro, o seu servente: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou ao Senhor: abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos espirituais de Geazi, do rapaz, servo de Eliseu, que olhou e viu colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu, porque o rei da Síria está vindo para matar o povo de Deus. E Eliseu está orando aqui no pó da terra, e quando o amigo de Eliseu, o servo de Eliseu, vê que o exército da Síria está vindo para massacrar o povo, ele fala: Eliseu, acabou para nós. Eliseu fala: negativo, eu vou fazer Deus abrir a tua visão espiritual e tu vai ver quem é que está conosco. Ele abre no sobrenatural a visão do servo de Eliseu. Ele vê essa carruagem que levou o profeta Elias. Essa carruagem que levou o profeta Elias no redemoinho e deixou a capa para Eliseu. É a mesma carruagem que vai voltar no Apocalipse 19. Deus vem do céu com seus cavalos e cavaleiros para arrebatar a sua igreja naquele grande dia. Eu estou pregando o sobrenatural de Deus, e se tu crê hoje,
testemunha, meu Deus, quando é que eu vou pregar essa mensagem? Quando terminou o sábado, Marcos 16, Maria Madalena, Marcos diz que são 3 varoas, né? Mateus diz que é só uma, mas Marcos diz que foram 3 que foram lá no sepulcro. Quando terminou o sábado, olha, Maria Madalena, Salomé, mãe de João, e Maria, mãe de Tiago, a mãe de Jesus, 3 varoas, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo ao nascer do sol, elas se dirigiam ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Ninguém pode mexer. Eu preguei sobre isso na manhã. Que quando o rei sela o sepulcro com seu selo, ele coloca lá os seus guardas, ninguém pode tocar lá e mexer. Na cova dos leões, jogaram Daniel na cova dos leões, Dario mandou selar e ninguém podia tocar lá. Era uma tipologia, Jesus Cristo, que um dia o Senhor entrou no sepulcro e ia selar o túmulo dele e ninguém poderia tocar lá. O Império Romano Tibério jamais ia permitir alguém tocar lá. Por isso que elas perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Ninguém pode nem tocar lá, chegar perto. Aos olhos dos humanos é impossível, mundinho, alguém tocar lá. O que é que Deus está nos falando? Que tem coisa que é impossível aos nossos olhos, mas aos olhos dele, ele faz e a glória é manifestada na vida nossa. Eu estou pregando sobre o sobrenatural de Deus, queridos, para que você venha crer no milagre. Mas quando foram verificar, mulher, bicho curioso, né? Viram que a pedra era muito grande e havia sido removida. Agora, quem removeu essa pedra? Porque se alguém mexer lá, o imperador manda prender. Se alguém mexer, tocar nesse túmulo, o imperador manda matar ou prender. Não tem outra saída. Porque o Império Romano é um império muito fervoroso, muito cruel. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, sentado à direita, e ficaram amedrontadas. Aquilo que eu preguei na oração do meio-dia, que tem gente aí que fala que está vendo um anjo toda hora na igreja. E isso não é bíblico, isso é heresia. O anjo só vem aqui para algum propósito diante de Deus. Você vê que elas viram o jovem lá sentado, é um anjo, elas ficaram impactadas por causa da presença, da santidade que vem do céu. Elas ficaram impactadas. Não tenha medo, o anjo falou para elas. Disse ele: vocês estão procurando Jesus o Nazareno? Ele foi crucificado, ele ressuscitou, não está aqui. Vejam um lugar onde havia um posto. Deus mandou os anjos lá. Os soldados caíram de lá, todos amedrontados, todos impactados, sumiram de lá. E o túmulo foi aberto. Ele saiu de lá, ele parece a Maria Madalena. É tudo sobrenatural. E hoje está aqui um lugar aonde a maioria dos cristãos vão hoje para a Palestina, para Jerusalém, para visitar o túmulo de Jesus. Todos os pastores que estão aí de todas as denominações descem para Israel. E o primeiro cartão postal que eles querem visitar é o túmulo. Olha a pedra onde está. Essa pedra estava aqui, louro, olha. Essa pedra vinha para cá, fechava o túmulo, e aqui era selado com o selo do imperador. Ninguém poderia abrir. Mas como Deus age no sobrenatural, e como Ele faz coisas que a gente nunca vai entender, pega as coisas loucas, confunde com as sábias e faz o que Ele quer, porque Ele é Deus. Deus manda o anjo, Eugênio, remove a pedra e Yeshua sai daí do túmulo ressuscitado. É sobrenatural de Deus, só para quem crê. Isso aqui é loucura, queridos. Isso aqui vai ter gente que vai achar graça da gente numa mensagem dessa, porque não acredita no sobrenatural de Deus. Mas Deus te dizer, se você não acredita no sobrenatural de Deus, Deus não pode fazer nada por você.
pelo túmulo até hoje, no jardim do túmulo de Jesus, e ninguém encontrou ele até hoje. Sabe por quê? Porque ele está lá no trono da glória dele, intercedendo por mim e por você. Olha como ele é maravilhoso. E Jesus Jesus falou a elas: vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está vindo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês verão como ele lhes disse. Porque Jesus falou a seus discípulos: olha, eu vou ser preso, os sacerdotes vão me maltratar, eu vou ser morto. Jesus foi claro com eles na Santa Ceia. Só que eles não entendiam. Mas como, Jesus? Tu tem que tirar o jugo do Império Romano e se proclamar rei aqui. A gente não quer que tu morra não, tu está ficando doido, Jesus. Eles não entendiam. Jesus foi claro: olha, eu vou para lá, para Jerusalém, eles vão me matar, eles vão cuspir em mim, vão me colocar, mas só que no terceiro dia eu vou ressuscitar. Aleluia. Tremendo e assustadas, porque é sobrenatural, o próprio Cristo ressurreto aparece a elas. As mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém, porque estavam apavoradas, amedrontadas com o sobrenatural de Deus. Queridos, às vezes já não aconteceu comigo, já aconteceu muita coisa maluca que a gente vê assim, mas como? É Deus mostrando a glória dele. É Deus mostrando para a sua igreja que a gente pode sempre contar com ele. O nosso Deus, eu me lembro que uma vez eu fiz uma dívida no cartão de crédito que chegou quase 8 mil reais quando eu estava no mundo. E quando eu vim para crente, aquilo ficava na minha cabeça: e agora como é que eu vou pagar essas coisas se nem mesmo eu trabalho? Sabe o que aconteceu? Deus me reduziu de 8 mil para 700 reais a dívida. Eu falei: mas eu não tenho também os 700. Sabe o que aconteceu? O banco perdoou a dívida. E hoje eles ficam correndo atrás de mim para me dar cartão de crédito. Só tenho um. Só quero só um. E controlar ele e administrar ele. É sobrenatural, queridos. Toma posse. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, que havia expulsado dela 7 demônios. Que coisa tremenda, queridos. Olha só a obra que Deus fez na vida dessa mulher. E depois que Ele libertou a ela serviu a Deus de uma maneira tão forte que as pessoas pensavam até que ela tinha um caso com Jesus. Aquele código da Vinci diz que Jesus casou com Maria, teve filho com elas. É heresia, é gnosticismo, é mentira de Satanás. Mas existe essa filosofia mundana. Está aí para você estudar e pesquisar. Porque o encontro que Deus fez na vida dessa mulher, Natanael, foi muito forte. Foi igual como Ele fez na tua vida, Ele te libertou. Foi igual como Ele fez na minha vida, Ele trocou meu coração. Numa viagem para São Paulo, Ele trocou meu coração. Quando eu vim de lá, não quis mais ir para a rádio, não quis mais ir para a aparelhagem, não quis mais beber, não quis nada. Peguei minha Bíblia, fui para a igreja e confessei o nome dele. Até hoje estou aqui. É sobrenatural de Deus, queridos. Olha o que acontece. Ele foi e contou. Ela foi e contou aos que estavam com ele. E eles estavam lamentando e chorando. Estavam todos chorando. Todos chorando, todos tristes lá na Galileia. Porque Jesus tinha morrido. Não tinha caído a ficha dele. Imagine só. Eles perderam o seu mestre. Eles perderam o Rabi da Galileia, que ressuscitava, que curava, que fazia coisas grandes. E Jesus manda atrás deles. Manda Maria Madalena ir atrás dos seus discípulos para dizer para eles: ei, ele ressuscitou. Só que quando ela chega lá, eles estão chorando. Estão chorando, tão tristes. E ela vai contar e eles não vão acreditar. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, olha que diz, não creram. Eles não creram em Maria Madalena. Mas se coloquem no lugar dele. O teu melhor amigo morre e no terceiro dia ele ressuscita. Aí uma amiga tua fala: olha, aquele teu amigo, ele ressuscitou, ele está lá na casa dele, tu ia crer?
Hein? Se ponha no lugar do discípulo. Por isso que ele estava mesmo, porque eles eram pessoas como a gente, irmãos. Elias era um ser humano, Tiago diz, como a gente. E na hora que chegou lá a notícia, eles não creram nem em Maria Madalena e nem na palavra de Jesus. Por que eles não creram? Porque é uma coisa sobrenatural. É uma coisa que foge ao nosso conhecimento, ao nosso entendimento humano, queridos. Mais tarde Jesus apareceu aos seus 11, porque Judas já estava fora. Enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade. Jesus pagou logo na mente deles. E a dureza de seu coração. Porque não acreditaram nos que tinham visto depois da ressurreição. Jesus não gostou, irmão. E Jesus chamou a atenção deles. Por quê? Porque Pedro andou com Jesus sobre as águas. Mateus levou Jesus na sua casa. João, esses homens viram coisas que ninguém viu, irmão. A Bíblia disse que muitos profetas da antiguidade queriam ver o que esses homens viram. E de repente Jesus nunca deixou enganar. Chega a notícia, as pessoas não acreditam. A mesma coisa acontece hoje, queridos. A mesma coisa acontece hoje na nossa vida. Olha que Jesus está nos ensinando. Mais tarde Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza do seu coração, porque não acreditaram no que tinham visto depois de Jesus estar ressurreto. Jesus está em carne, está em espírito e está em corpo. Isso aqui é uma grande lição nessa noite para a nossa vida. Sabe o que eu quero te dizer do fundo do meu coração? Que você pode participar de qualquer culto, mas se você estiver com dureza no seu coração, com incredulidade, você não vai sair daqui abençoado. Porque crer em Deus é sobrenatural. Crer em Deus foge ao entendimento. Então toma posse dessa palavra. Quando você chegar aqui, apresente a sua causa ao Senhor. Chegue aqui, Senhor, eu vou te adorar, mas eu quero te apresentar aquilo que está me sufocando. E Ele vai agir na tua vida. Ele vai agir no sobrenatural, para te mostrar que Ele te ama, que Ele está contigo, que Ele é com a sua igreja, com o seu povo. Jesus não trabalha em coração duro e nem em coração incrédulo. Aprenda nessa noite. E disse-lhes: vão pelo mundo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Ordem à igreja: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê está fora com Jesus, está condenado. Nós temos que crer no sobrenatural de Deus. Por mais que fuja o nosso entendimento, por mais que fuja da nossa razão, mas o bora crer é melhor crente que não crê. Como diz o cara lá de Mocajuba, o finado João Costa. A pessoa chegou lá com ele: finado João Costa, Mundinho, meu amado irmão, eu soube que o senhor é prefeito da cidade. O seu João Costa gostava também de contar uma piada, né? Aqueles coroas lá do interior, que é bacana, a gente aprende muito com eles. Aí o rapaz chegou lá: seu João Costa, já que o senhor mora aqui na praça, o que o senhor acha? Me falaram que o senhor é um homem conhecedor, já foi prefeito da cidade. O que o senhor acha de eu montar uma academia de karatê aqui na praça? Ele falou: parente, é melhor karatê do que não ter. E é verdade. A filosofia do nosso irmão é uma grande verdade. É melhor tu crer do que não crer, queridos. É melhor você tomar posse de que não toma posse da palavra profética. Creia que Deus vai te abençoar, queridos. E estes sinais acompanharão, olha, os que... Isso aqui é forte, querido. Pega para a tua vida. Os sinais só vão acompanhar os que... Se você não crer, não vai ter sobrenatural. Levanta tua mão. Levanta tua mão, querida. Eu estou profetizando na tua vida. Olha aí que Deus manda te dizer: se você crer, eu vou manifestar a minha glória. Se você crer, eu vou te dar o sinal. Se você crer, eu vou fazer coisas grandes por ti. Bate palmas para Deus. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Pegarão em serpentes
E se beberem algum veneno mortal, não lhe será, nenhum mal lhe será feito. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. É a tua autoridade espiritual, não é sal, não é água, não é óleo ungido, é a tua mão, é a tua autoridade espiritual. É a tua autoridade e é a tua fé. O véu já se rasgou, queridos. O véu já se rasgou. Aleluia, Deus. Já estamos terminando, queridos. Depois de lhe ter falado o Senhor, Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus, onde ele está lá agora assistindo tudo o que está acontecendo aqui na terra. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. Glória a Deus. Depois que Jesus limpou eles, restituiu a vida deles, Jesus deu autoridade para a sua igreja. É por isso que onde Paulo chegava, aonde Pedro chegava, Jesus manifestava a glória dele. Pedro e João, lá no Templo Formosa, tinha um homem lá de quase 40 anos doente. Lá eles foram logo testar o ministério em Atos 3. Chegaram lá, o homem estava mendigando, e Pedro falou para o homem: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu te dou, isso eu te dou, em nome de Jesus, o Nazareno, pega a tua maca, levanta daí e vai para a tua casa. A unção e a autoridade espiritual. Não precisou de nada de óleo ungido, não precisou de sal, não precisou de água. Porque a autoridade está em nós somos instrumento de Deus. Você é um instrumento de Deus. Na tua vida tem autoridade espiritual. E não é só na vida do pastor que essa autoridade está. Está na vida do obreiro, está na vida do diácono, está na vida do presbítero e está na vida do pastor. Todos nós aqui podemos fazer. Quando você vê uma situação difícil no seu lar, ou na vida de alguém, vá lá, impõe as suas mãos e use essa autoridade espiritual. Faça uma oração fervorosa que lá Deus vai te honrar e vai te dar vitória. E o mar vai cair, o nome do Senhor vai ser glorificado. Aplicação, o véu já se rasgou. Você pode chegar na presença de Deus a hora que você quiser agora. Aquilo que o James estava falando, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Olha aí como o Espírito Santo combina com tudo. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Adorar a Deus e Ele te abençoa. Quanto mais você adora, mais bênção. Quanto mais você acredita, mais bênção. Vocês creem nisso, queridos? Ajoelha, te humilha, que Ele te exalta. O sobrenatural de Deus é para quem tem fé. O sobrenatural de Deus é para quem tem fé. Irmã Socorro, irmão Alberto, levanta a mão de vocês que eu quero profetizar na vida de vocês nessa noite. Levante, Pai velho, sua mão. Levante sua mão. Eu vou profetizar sobre a vida de vocês. Eu vou profetizar que Deus vai abençoar vocês. Eu vou profetizar. Eu chamo de pai velho, é meu segundo pai. Meu pai verdadeiro está aqui, eu tenho o segundo pai. Lá está ele, o pai velho. A mãe velha, a minha segunda mãe, lá está a minha mãe verdadeira, a primeira mãe. É uma coisa carinhosa. É intimidade. Quero profetizar sobre a vida de vocês nessa noite. Vocês creem? Tem que crer. Pai velho, você crê? Deus vai entregar a bênção. Espera o dia. Quantos dias? O milagre de Deus é para quem acredita nele. O milagre de Deus é só para quem acredita. Se você não acreditar, não vai interessar. É a palavra que diz, não sou eu. Tu crês, Louro, que Deus pode fazer um grande milagre na tua vida, meu filho? Ele vai fazer se tu crer. Deus já está trabalhando no seu coração. E eu creio que tu vai ser um grande obreiro, um grande pregador da palavra de Deus. E eu profetizo que tu vai me ajudar nesse ministério. Que quando tu pegar esse microfone, tu não vai querer mais saber nem de me dar o microfone. Você crê? Você crê? Jesus está dizendo, vocês creem? Vocês creem? Vocês creem? Levanta a mão
José, a filha do Júnior. Vocês creem? Então recebam em nome de Jesus. Vocês creem? Então recebam em nome de Jesus. Vocês creem? Então recebam em nome de Jesus. E volte aqui e conta a bênção. Pastor, Deus honrou a palavra. Pastor, Deus me abençoou. Pastor, Deus é fiel.